Josi, quando foi que você descobriu que tinha mediunidade para ler cartas? Essa pergunta chegou para mim pelo Instagram e eu resolvi fazer um vídeo porque talvez seja a pergunta de muitas pessoas. Você acredita que para ler cartas ou ler tarô a pessoa precisa ser médium? Neste vídeo eu vou comentar, na verdade eu vou construir uma linha de raciocínio para a gente falar sobre mediunidade e cartomancia. O assunto é polêmico e delicado, então eu vou tratar ele com bastante carinho e respeito. Qualquer dúvida que você tenha, experiência que você tenha vivenciado e acredita que pode acrescentar nas pessoas que estão assistindo, relata nos comentários. Então vamos lá. A mediunidade é a capacidade que uma pessoa tem de sentir, ouvir, ver, falar com os espíritos. Isto é, independente do seu querer. Todo ser humano tem. Alguns têm de forma mais forte, desenvolvida, e outros ainda nem percebem que tem. Mas todo ser humano, de alguma forma, de algum grau, tem a mediunidade. Uns anos atrás, muitos anos, meu avô já tinha até falecido e a minha mãe recebeu visitas em casa. Era um casal com uma criancinha, um menino acho que devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E logo que ele entrou, assim, criança de 5 anos, tu sabe, fica correndo de um lado ou do outro. E ele falava, mãe, tem um homem no corredor. Mãe, tem um homem no corredor. E como a gente é adulto conversando, a gente nem tchum pra criança. E aí ele caminhando ali pela sala, ele falou assim, apontou para uma foto, né, que tava no armarinho ali, e ele falou assim, mãe, esse é o homem que tá no corredor. Já eram sinais de mediunidade. Eu tenho uma outra amiga aqui em Belém e ela fala sempre, Josi, eu tenho até medo de sonhar, porque quando eu sonho, acontece. E tem sempre naqueles grupos, né, que tem uma pessoa que é apelidado de boca santa, porque quando abre a boca, acontece. Outras pessoas sentem um arrepio, ouve a intuição, né, sente que chega alguma informação. Ou então quando até você está pensando em alguém e do nada essa pessoa te liga. É um nível de mediunidade. Bom, então vamos falar da cartomancia. A cartomancia é a leitura de cartas, seja ele baralho cigano, tarô, Lenormand, que seria o baralho cigano, outros tipos de oráculo, tem oráculo do pão, oráculo da deusa, tem muitos tipos de cartas. E o que são as cartas, né? O que seriam isso? São lâminas onde tem cores, símbolos, personagens, imagens e tudo isso representa alguma coisa. Quando esta carta está em determinado local do jogo, ela está te dizendo algo. Ela diz, você pode ler aquilo ali como alguma informação. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está no trânsito e tem uma placa de pare na esquina, você sabe que precisa parar, porque a preferencial é do outro lado, da outra pessoa. Quando essa mesma placa de pare está na entrada de um condomínio, você sabe que ali você precisa parar também para se identificar, pedir autorização para entrar, para passar pelo segurança. Você sabe que de alguma forma precisa daquela parada. Então é a mesma placa dizendo coisas diferentes em locais diferentes. E assim funciona a cartomancia. Porque são informações convencionadas. E aí a gente percebe que cartomancia não precisa de mediunidade. Porque é leitura de símbolos, de imagens, de arquétipos. É uma analogia simples, bem simples, mas que é para ficar claro que os sinais, símbolos são convencionados e que possamos compreendê-los, que a gente pode compreender eles sem necessidade de mediunidade. Qualquer pessoa pode aprender a ler cartas. Qualquer profissão precisa de dedicação, de estudo, e assim é com a cartomancia. No Brasil ainda está tudo muito engatinhando, mas já evoluiu muito, muito desde quando eu comecei. E precisa evoluir mais. Mas hoje já tem código de ética, já tem código do tarólogo, já é uma profissão que depois de muita luta já é reconhecida.
E por que que aí entra esse conflito, né? Por que que se enrosca cartomancia com mediunidade? Porque não sei quando foi que isso começou, mas muitos cartomantes passaram a associar com mediunidade. Quer ver um exemplo? Médium vidente cartomante, né? As pessoas usam esse título e aí os clientes vão em busca, muitas vezes porque estão em momentos de dor, de desespero, de falta de um norte. E aí eles confiam em toda essa nomenclatura porque acham que de alguma forma a pessoa vai poder, do além, resolver o problema dela. Ou então nortear, dar um novo rumo. E acabou que tudo isso, a forma como as pessoas fazem, esse misticismo todo fez com que as pessoas duvidassem da veracidade das cartas. Como em toda profissão, dentro da cartomancia também tem charlatão. E quando a pessoa, como quem busca um tarólogo, um cartomante, está vulnerável, está carente, ele acaba se deparando ou caindo na garra daquela pessoa que fala assim, naqueles lambe-lambe de poste, né? Trago a pessoa amada em 3 dias. Não sei se funciona, não quero nem saber. Só que a pessoa que busca isso, ela está num desespero tão grande que quem está oferecendo esse tipo de serviço, de alguma forma vai arcar com as consequências dela, né? Sei lá eu em que lado, de lá de cá ou de lá de cá, de lá ou de cá, cada um dos dois vai ter a sua consequência. A questão é, cartomancia não precisa de mediunidade. Até porque se o espírito vai falar, ele não precisa de carta. O espírito sabe passado, presente, futuro, de trás para frente. Então ele não precisa de uma muleta para te falar algo. O tarólogo, sim, precisa de muito respeito, muita empatia por quem senta à sua frente. Então, isso é imprescindível. Agora, se você está buscando um tarólogo, procura saber dele. Antes de contratar uma consulta, vai no Instagram, vai no Facebook, no próprio YouTube tem muitos vídeos e perceba o quanto essa pessoa usa as cartas de forma séria ou usa como se fosse algo místico, intocável. Tem cartomante que até fala com o tarô como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um espírito que manda informações e não é. Não precisa disso. Cartomancia não é mediunidade. Cada tarólogo, sim, desenvolve a sua forma, desenvolve o seu método, mas não precisa de mediunidade.